Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel. Seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço. Você gostaria de receber gratuitamente ensinamentos da Rap Science no seu WhatsApp? É só clicar no link na descrição deste vídeo que você envia uma mensagem para mim. Aí eu cadastro você e você receberá gratuitamente mensagens no seu WhatsApp. A gente vai dar início agora ao tema da palestra. A palestra de hoje, o tema do ensinamento de hoje é sobre o livro A Verdade sobre o Mundo Espiritual. E sugiro que todos leiam esse livro. O livro A Verdade sobre o Mundo Espiritual, ele é uma introdução ao mundo espiritual. Você que ainda não conhece o mundo espiritual ou quer entender mais a fundo a existência do mundo espiritual, eu sugiro a leitura desse livro. O livro, A Verdade sobre o Mundo Espiritual, ele é dividido em 4 partes principais. Na primeira parte, você conhece o outro mundo. Como é o mundo espiritual? Como é você viver na forma de um espírito? Como é a lei da sintonia de vibrações? Quais são as dimensões que existem no mundo espiritual? Tudo isso você aprende na primeira parte do livro. Na segunda parte, você revê a sua vida com base no mundo espiritual. Ou seja, sabendo que em algum momento da minha vida eu vou para o mundo espiritual, como que eu devo viver a minha vida hoje? Qual é a maneira correta de viver tendo consciência da existência do mundo espiritual? Terceiro ponto, a gente aprende sobre os maus espíritos e suas influências, na quarta parte você aprende sobre as boas influências. Então esses são os temas desse livro e hoje a gente vai falar sobre umas desse livro. Então, o primeiro ponto é: Deus existe de fato? Existe alguma prova que Deus existe? Sobre a existência de Deus, o mestre afirma a comprovação da existência de Deus. O mestre, ele afirma o seguinte: ninguém nunca provou que Deus existe, mas ninguém também nunca provou que não existe. Esse que é o ensinamento. Ninguém provou que existe, mas ninguém provou também que não existe. Porém, se você for analisar ao longo da história, existem muitas pessoas, grandes figuras que falam sobre, que tentaram comprovar a existência de Deus. Na sociedade moderna, um dos grandes impedimentos à crença no mundo espiritual é a tecnologia. A gente vive hoje no mundo moderno, mundo modernizado. Existem uma série de tecnologias. Você tem acesso a telefone celular, computador, você tem uma série de tecnologias. E isso faz com que as pessoas fiquem mais materialistas. Elas vão esquecendo os ensinamentos espirituais por causa da tecnologia. Não que a Rap Science segue o desenvolvimento científico. A tecnologia, ela permite o melhor uso do tempo e permite mais confortos para a pessoa. A tecnologia em si não é algo ruim. Porém, hoje ela tem sido utilizada para o materialismo. As pessoas estão esquecendo o mundo espiritual, estão esquecendo a existência de Deus por causa, um dos motivos é o excesso de tecnologia, até mesmo o excesso de conforto. Outro ponto são as escolas. Na escola, a gente não aprende sobre a espiritualidade, sobre a existência de Deus. Por isso, se uma pessoa ela tem educação formal, ela nunca se interessou por assuntos espirituais, e ela usa em excesso a tecnologia, a tendência dela ser materialista é muito grande. Por isso, a urgência, a necessidade da gente propagar os ensinamentos, para que as pessoas não tenham a existência de Deus e consigam viver de forma correta, que elas cumpram a missão delas aqui no plano físico, que é o aprimoramento da alma, o treino da alma e conseguir retornar ao mundo espiritual. Hoje, infelizmente, há muitas pessoas que não estão retornando ao mundo espiritual. Elas ficando presas aqui no plano físico, elas estão indo para o inferno, por isso a necessidade urgente da gente difundir os ensinamentos. Pelos estudos biológicos, falando sobre
a ciência ou as questões materiais, pela biologia, o DNA ele se produz e se perpetua sobre o DNA, esse que é o entendimento da ciência, o entendimento científico do DNA. Mas a pergunta que fica é, da onde nasceu essa vontade do DNA? Porque, analisando cientificamente, é como se o DNA tivesse vontade própria. Ele tem vontade de se multiplicar. A questão é, não tem uma explicação científica para o fato do DNA ter vontade. Essa vontade do DNA ninguém consegue explicar. A vontade do DNA é a mesma que a vontade de Deus. Deus, Senhor Cantare, ele embutiu na alma, ele colocou na alma humana essa vontade. Isso é expresso, claro, cientificamente, mas ninguém consegue explicar a origem disso. E a origem disso está em Deus. Isso é chamado de marca da criação. A marca da criação, ela pode ser percebida como uma força que faz com que os diversos seres existam na forma como eles são. Por exemplo, uma tulipa. Todo dia, as células da tulipa, elas estão se modificando. Só que a tulipa, ela não vira uma rosa de repente, ela fica uma tulipa. Nós também, por exemplo, eu, Gabriel, mesmo que o meu corpo ele mude o tempo todo, as células mudam, tudo está mudando o tempo todo. Eu não sou pessoa, eu não apareço de outra forma. Por quê? Existe a marca da existência. Como a gente nasce com um plano de vida e existe a vontade de Deus dentro de nós, isso permita com que as existências continuem iguais, mesmo mudando o tempo. Por exemplo, naturalmente, o homem não vira uma mulher, ele continua sendo homem. Por quê? Porque dentro dele tem essa vontade, existe a marca da criação. Então, apesar de, cientificamente, a gente não conseguir comprovar a existência de Deus, existem essas marcas da criação em todos os lugares e a gente deve sempre estar atento a esses sinais e saber que, na verdade, Deus ou a existência do mundo espiritual não precisa de comprovação. Você não precisa de comprovação para nada. A fé, ela não exige comprovação. A fé é um mundo no qual, mesmo que ninguém comprove, você acredita. Isso que é a fé. É o valor no invisível. Você não enxerga, ninguém nunca comprovou, mas você acredita mesmo assim. Esse que é o significado da fé. Já que Deus existe, como explicar a existência do mal no mundo? Como explicar a existência de maldades ou de maus espíritos, demônios no mundo? Deus, o Senhor Cantare, ele é uma existência do bem. Isso, originalmente, Deus, a consciência criadora, o Senhor Cantare, é uma existência do bem, não existe mal dentro dele. Porém, nesse mundo material, existe o mal. E no outro mundo também existem maus espíritos. Apesar de Deus, Senhor Cantare, o Criador, ser pura bondade, benevolência, coragem e sabedoria, o plano físico, que é o mundo que a gente mora, temporariamente, grifem essa frase, essa palavra, temporariamente, esse mundo é temporário. Temporariamente, existe o mal nesse mundo. Apesar do mal não fazer parte de Deus, o mal existe no plano físico. No mundo celestial, não tem mal. No mundo espiritual tem, porque o inferno faz parte do mundo espiritual. Mas nas dimensões elevadas, quinta dimensão, sexta dimensão, não tem mal. O mal ele existe aqui nesse plano físico. Ele está agora aqui coexistindo com a gente. Então Deus ele é uma existência pura e o mal sendo um elemento à parte da existência de Deus, do Senhor Cantare. E como que o mal surge? Qual é a origem do mal? O mal surge no conflito de liberdades. Quando a liberdade das pessoas se choca, o mal então aparece.
Um exemplo disso é o trânsito. Imagina uma pessoa que ela quer dirigir, tem um limite de velocidade de 60 km por hora. E a pessoa pensa assim, eu sou livre para dirigir na velocidade que eu quiser. Eu tenho liberdade para dirigir na velocidade que eu quiser. Ela dirige a 100 por hora. É a liberdade que ela achou que ela tem. Só que nisso tem outro carro que recebe velocidade, está a 50. Esse confronto de liberdade, só que o carro que está a 50 decide mudar de faixa sem dar seta. Então você tem um achando que é livre, não respeitando a velocidade, e o outro achando que é livre, não dando seta. No encontro dessas liberdades, o mal surge. E assim que o mal aparece, você tem de liberdade. Deus, Senhor Cantare, ele não proíbe o ser humano de nada. Você é livre, você tem liberdade para atuar da maneira que você considerar melhor e sofrer as consequências das suas ações. Então, o mal, ele surge no conflito dos livre-arbítrios. Se a gente considerar o fluxo do tempo, o tempo passando, então, Deus, o Senhor Cantare, ele atua com o perdão. O mal, ele existe hoje, mas na visão divina, na visão do Criador de Alcantari, ao longo do tempo, o mal ele é modificado para o bem. É assim que a gente acredita. O Senhor Alcantari concedeu o livre-arbítrio. A nossa mente é livre, nós temos liberdade de pensamentos. E é justamente por a gente ter essa liberdade que nós temos pensamentos malignos. Por isso, a necessidade do estudo do ensinamento. Quando as pessoas estudam a verdade, quando elas estudam os ensinamentos, a tendência é que esse livre-arbítrio esteja voltado para um caminho correto. Essa aqui seria a tendência. O mal surge desse confronto de liberdades e existem situações, pessoas, momentos que as pessoas agem de forma errada e então o mal aparece. Mas se você for considerar um longo período de tempo, ou se você for considerar a eternidade, o mal ele vai se dissolvendo e se transformando em bem. Hoje, o mal existe. Mas se a gente achar que o mundo é só maldade, é porque a gente está olhando um fluxo de tempo muito, muito pequeno. Você está olhando só 10 anos, 100 anos, mas tem toda a humanidade ao longo de 10 mil anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. Você vai vendo que aquele mal ele vai se transformando em bem, ele vai sendo perdoado, ele vai sendo modificado. Essa que é a visão que a gente deve ter em relação ao mal. Ele realmente existe, mas ele é temporário. E o fato do mal existir no plano físico mostra que a gente tem muito a aprender, mostra que a gente tem muito a evoluir. E se você não quer que o mal prevaleça, faça algo de bom. Esse é o ponto-chave. Ao invés de reclamar que o mundo só tem maldade, então faça algo de bom. Isso envolve o conceito da reencarnação. As almas passam por diversas experiências aqui no plano físico, tanto de fracasso como de sucesso. E essas diversas experiências vivenciadas é que você tem da alma. Essa experiência que a gente tem na nossa vida vai ter fracasso, vai ter provação, vai ter dificuldade. Só que é nesse processo que a gente acaba evoluindo. Inclusive tem esse livro, o livro Pensamento Vencedor, no qual o mestre Okawa, ele fala sobre esse assunto. Inclusive, nessa questão da existência do bem, eu sugiro que vocês leiam esse livro aqui, o livro Pensamento Vencedor. O que o mestre nos ensina no livro Pensamento Vencedor é o seguinte: nada é insignificante no mundo criado por Deus. Nós, seres humanos, a gente se queixa, a gente reclama, a gente se lastima
porque é difícil viver num mundo igual ao nosso. E é verdade, é muito difícil a gente viver material. A gente sempre tem que lembrar um fato. E esse fato é, o mundo ele foi criado por Deus, pelo Senhor Alcantara. Quem criou o mundo, por mais que haja maldade no mundo, por mais que haja uma série de absurdos acontecendo hoje no mundo, apesar de tudo isso, o mundo foi criado por Deus. O mundo foi criado por Alcantara. E ele criou esse mundo com a melhor das intenções. Ele projetou esse mundo para que fosse um lugar maravilhoso, um lugar bom, bonito e puro. Nós enfrentamos problemas, ao que os olhos de muitas pessoas é algo pernicioso, é algo que pode parecer que está judiando ou sacrificando das pessoas ou da humanidade. Porém, essa nunca foi a intenção de Deus. O mundo em que habita, esse plano que nós vivemos hoje, não surgiu por acaso. Esse mundo tridimensional, ele é obra de Deus. Então, se esse mundo foi criado por Deus, essa que é a grande indagação, se esse mundo foi criado por Deus, então por que são os sofrimentos, desconfortos e dores que existem nesse mundo? Talvez a gente não tenha compreendido ainda que Deus, Alcantara, criou o mundo para que ele fosse um lugar bom e maravilhoso. Essa foi a intenção original do Senhor Alcantara no momento da criação do mundo. E até agora a gente esteve bancando o juiz do mundo e crítico dos outros. Talvez a gente tenha reclamado do destino, ou a gente tenha reclamado de tudo à nossa volta, julgando tudo bom ou mal, concluindo que no final existem muito mais ruins do que boas, concluindo até mesmo que esse mundo é um lugar sinistro e desagradável. Quem nunca chegou nessa conclusão? A conclusão que esse mundo é um lugar sinistro e desagradável. Mas, aí tem o mas do mestre Okawa, volte ao ponto de partida. Este mundo é um mundo criado por Deus, é um mundo maravilhoso, isso que é o princípio de tudo. O mundo foi criado com base na bondade, por isso a atitude de condenar tudo à nossa volta é uma atitude errada, porque nós estamos tendo uma percepção incorreta do mundo. Tudo que existe nesse mundo, inclusive dores, sofrimentos, fracassos, adversidades, tudo isso nos foi dado como suprimento para enriquecer a nossa alma. Essa que é a perspectiva do mestre Okawa em relação ao sofrimento. E nós temos um karma. Na Science, a gente acredita na lei do karma. O mestre ensina, confronte o seu karma com uma atitude positiva. Já que nós vivemos em um mundo criado por Deus, a gente vive sob a lei da reencarnação. Nós vivemos e morremos várias e várias vezes. Repetidamente, nós temos encarnado nesse mundo. Nós vivemos civilizações passadas, morremos várias vezes, estamos vivendo hoje, a gente vai morrer também e vai viver novamente. Esse que é o processo de educação da nossa alma. É assim que a nossa alma vai sendo educada ao longo do tempo. Isso é para o nosso crescimento espiritual. Os problemas que nós enfrentamos agora são um tipo de desafio que cabe a nós enfrentar nesta existência. A perspectiva do mestre Okawa em relação aos sofrimentos é que a vida é como um caderno de exercícios. Antes de nascer, nós fazemos um plano de vida, nós elaboramos um plano de vida, no qual há uma série de temas, uma série de dificuldades que a gente tem que resolver. Esse é o nosso caderno de exercício. E aquilo que causa sofrimento, principalmente sofrimento mais profundo, revela questões vitais que você tem que superar.
Quando você está num redemoinho de sofrimento, de angústia, de desespero, saiba que, na verdade, esse é o momento no qual você está diante de uma das questões mais importantes da sua vida. E que essa é uma oportunidade decisiva de crescimento espiritual. Essa é a ótica construtiva que o Mestre Okawa tem em relação ao sofrimento. Apesar do mal existir, isso não quer dizer que esse mundo seja necessariamente ruim, nem que esse mundo foi criado para judiar das pessoas. Esse mundo é uma escola da alma, no qual cada um de nós tem temas que nós temos que resolver. E a analogia do Mestre Okawa, a última analogia hoje é a seguinte: você finalmente subiu ao ringue para lutar. Você está no ringue agora, pronto para lutar. É assim que o mestre encara a nossa vida. Você ficou muito tempo treinando no mundo espiritual para vir aqui para o plano físico, como se fosse um boxeador estivesse no ringue agora. É agora que você está no ringue. Você ficou se preparando, treinando no mundo espiritual para esse momento. Imagina só que feio seria um boxeador subindo no ringue e dizendo: eu quero ir ao banheiro agora. Ou, não, eu não treino suficiente, eu tenho um pouco músculo, essa luta não vai dar certo. Ele vai levar um nocaute na hora. Se nós tivermos essa postura de fraqueza perante os problemas da vida, a vida também vai nocautear a gente. Por isso, nós temos que vencer esse karma a qualquer custo. Uma vez que a gente está no ringue, você tem que decidir a dar o seu melhor. Você tem que decidir a fazer o seu melhor. Se um problema apareceu na sua frente, encare esse problema. Enfrente esse problema. E então, você vai entender que muito do que é mal no mundo são treinos que você tem que passar. Treinos que cada um de nós tem que passar. Esse mundo, ele é uma escola da alma. Ele é temporário. Não se apegue ao mundo material. Considere esse mundo temporário. Mesmo que haja mal no mundo, é permitido que esse mal exista temporariamente no plano físico para o aprendizado dos seres humanos. É por isso. Então, apesar de Deus ser pura bondade e benevolência, existe o mal aqui no plano físico que é permitido temporariamente. Esse que é o ponto-chave. Assim a gente encerra a transmissão de hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Sugiro que quem tiver interesse em se aprofundar nesse assunto da questão do treino da alma, do aprimoramento espiritual, sugiro que você leia esse livro aqui, Pensamento Vencedor. Para você ler esse livro, é só enviar uma mensagem no meu WhatsApp. O meu WhatsApp fica na descrição aqui do vídeo. Você pode enviar uma mensagem para mim e eu envio mais informações sobre como adquirir esse livro. Inclusive, quem estiver assistindo essa live e quiser receber ensinamentos no seu WhatsApp diariamente, todas as manhãs, é só mandar uma mensagem para mim que eu envio gratuitamente os ensinamentos para você. Então, a gente chega ao final da transmissão de hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Tenham uma ótima noite, um bom descanso. E lembre-se de adquirirem o livro Pensamento Vencedor. Você gostaria de receber gratuitamente ensinamentos da Rap Science no seu WhatsApp? É só clicar no link na descrição deste vídeo que você envia uma mensagem para mim. Aí eu cadastro você e você receberá gratuitamente mensagens no seu WhatsApp.